Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje leremos o último capítulo do romance. E para que nós possamos ter um estudo proveitoso e a ambiência adequada para isso, nós vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, também trazida a nós por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 25. O título da mensagem é Ouvirás de certo. E Emmanuel traz para nós o versículo 30 do capítulo 15, narrado em Marcos, que diz assim: Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vamos ver as considerações que Emmanuel faz sobre estas palavras. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes do testemunho. Se, em verdade, vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo das provocações? Das provações. De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras nas sombras das aflições? Emmanuel está nos trazendo, nos provocando a refletir. Temos muitas reflexões a fazer aqui. Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Então, pelo aperfeiçoamento espiritual. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Neste parágrafo, nós podemos lembrar muito bem de todo o exemplo dado nesta obra, 50 anos depois, por Célia. Continua o benfeitor. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo. Como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o espiritismo na tua senda em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás todas as ofensas. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários e ajudarás sem exigência. Contudo,
para o exercício de semelhante apostolado, não passará sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro do sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo desta obra. Que possamos, hoje, quando encerramos o último capítulo, guardar em nós todos os ensinamentos destes meses de leitura e do capítulo de hoje, Senhor, para que possamos trazer para a nossa vida cotidiana. Ilumina os nossos caminhos, Mestre amado, para que possamos progredir neste aprendizado. Que assim possa ser, com a graça do bom Pai. Então, amigos, vamos fazer como de hábito um pequeno retrocesso para lembrarmos como terminamos o estudo da semana passada, né? O que vimos no estudo da semana passada. Nós vimos Elvídio Lúcio enfrentando as consequências diante da sociedade, da capital do império, diante de suas atitudes cristãs. Vimos Elvídio ensinando o amor à terra, exemplo do que aprendeu com o irmão Marinho. Vimos Elvídio procurar pela família de Elvídia, com a família de Atéria, para perdoá-la. Depois, o vimos partindo, retornando para Alexandria, para encontrar com o irmão Marinho, porém em companhia de 2 servos, de seu amigo e genro, Caio Fabrícios. Foram as condições que Elvídia e Caio impuseram a ele para que ele retornasse a Alexandria, dado seu estado de saúde. Sua chegada no casebre do irmão Marinho trouxe muita alegria ao coração de Célia, que o aguardava. Depois vimos que os 2, com a saúde abalada, né, pressentiam que o fim na existência terrena estava próximo. E diante disso, então, percebendo o estado de saúde de seu pai, Célia se revela. Nós presenciamos o momento em que ela se recolhe, retira aquela roupa humilde, coloca a sua roupa de Patrícia, ajeita os cabelos e traz nas mãos a pérola dada por ele na sua última viagem, de quando ele retornou para aquele fatídico desfecho. E o vídeo, então, fica espantado, fica emocionado, fica tão mexido que perde a voz, não consegue expor o que sente, o que pensa,
tenta beijar-lhe as mãos, mas não consegue, é ela quem beija as suas. Vimos então Célia se declarando, né, dizendo que nunca deixou de amá-lo e explicou os motivos por que ela precisou se proteger na identidade do irmão Marinho. Depois disso, morre o vídeo, Célia se entristece e ele é levado pelos dois servos que foram instruídos por Caio Fabrícios e por Elvídia, a quem procurar no caso de sua morte, para que ele pudesse retornar para o Império, a capital do Império. E sentindo também que o seu próprio fim também se aproximava, ela é levada pelo pai Epifânio para o mosteiro, onde ele abre as portas para visitação. Então, pela primeira vez em toda a história, desde a fundação do mosteiro, que as portas são abertas ao povo. E o povo, então, passa a visitar o irmão Marinho e dedicar as últimas homenagens a ele. E como último desejo, o irmão Marinho solicita, então, a presença de suas crianças, que a visitam e a homenageiam, cantando o hino preferido dela, que é o hino do entardecer, pois que viviam naquele momento o entardecer. E morre o irmão Marinho e é recebido na espiritualidade por seus pais, pelo avô, é recebido por Nestório, por Atéria, por Lésio Munácio. Lembram Lésio Munácio, que era o irmão Marinho, né, que a recebeu e a transformou em filho. E Ciro. E aqui, então, encerrou o sexto capítulo. E vamos, para quem tem esta edição do romance, vamos à página 275, onde teremos o início do capítulo 7, o último capítulo do romance. O capítulo 7º é intitulado Nas Esferas Espirituais. Prestando as derradeiras homenagens ao irmão Marinho, os religiosos do mosteiro conheceram a verdade dolorosa. Só então certificaram-se de que o caluniado irmão dos pobres e da infância desvalida era uma virgem cristã, que exemplificava entre eles as mais elevadas virtudes evangélicas. Diante do fato imprevisto e passada a comoção do espanto, todos os monges, inclusive Epifânio, se prosternavam humildes, banhados no pranto da compunção e do arrependimento. Inutilmente, buscaram investigar a origem e antecedentes da jovem mártir, não só para conservarem da sua pessoa e dos seus feitos imorredoura lembrança, a fim de poderem, mais tarde, justificar a sua exemplificação santificante. Cheio de amargura, o velho superior da comunidade reclamou a presença de Menânio Túlio e da filha, para que se esclarecesse a pérvida calúnia, mas ante o cadáver da Virgem cristã, e recordando a sua humildade, Bruneilda perdeu a razão para sempre. Nunca mais a figura de Célia foi olvidada pelos religiosos,
pelos crentes, pelos desventurados e pelos aflitos. Convertida em símbolo de amor e piedade, sua memória centralizou nos arredores de Alexandria os votos e rogativas das almas fervorosas e sinceras. Acompanhando nossas principais personagens à vida do além-túmulo, antes de iniciarem novas lutas remissoras, vamos encontrá-las em grupos dispersos, conforme o seu estado consciencial, às vésperas de regressarem, convocadas ao esforço coletivo nos sagrados institutos da família. Então, agora, nós vamos ver o que se passa na espiritualidade, né, na erraticidade, com esses espíritos. À exceção de Célia, chamada a um mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução dos seus entes bem-amados, os demais permaneciam nas esferas mais próximas da Terra, regiões de trabalho e de luta, buscando cada qual armazenar energias novas para subsequentes esforços no plano material. De todo o grupo, as personalidades de Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, Fábio Cornélio e Silano Plautius eram as que se conservavam nas regiões mais rasas e mais sombrias, atento ao doloroso estado de consciência que as caracterizava. Então, vamos lembrar que essas personagens tiveram papéis de muita desejo de vingança, de inveja, de querer o mal do próximo, de caluniarem, não é? Então, temos aí Cláudia Sabina, que provocou a morte de seu esposo, né, de seu marido, Lólio Úrbico, que levou a mentira, a calúnia, a desgraça por lar dos Lúcios, né, que culminou com a expulsão de Célia do lar. Temos ainda Lólio Úrbico, que também tecia intrigas, Fábio Cornélio, que mandou ainda Silano exterminar Cláudia Sabina, e Silano, que exterminou, que matou Fábio Cornélio. Então, eles estão envolvidos em sentimentos muito, muito danosos para o espírito. Por isso, eles habitam, neste momento, as regiões mais rasas e mais sombrias. Por sua vez, né, continuando, em esferas mais elevadas, Elvídio Lúcio, junto de quantos lhe foram familiares, inclusive Ciro, repousavam do trabalho, esforçando-se em conjunto por fixar as bases espirituais asseguradas de êxito futuro. Algumas personagens, como Nestório e Policarpo, faziam grandes excursões pelos arredores sombrios do planeta, cooperando com os mensageiros de Jesus, que pregavam a boa nova aos espíritos desalentados e sofredores, levando a efeito o mais sadio aprendizado evangélico para as lutas do futuro nos ambientes terrenos, onde prosseguiriam mais tarde no abençoado labor de redenção do passo culposo. Então, temos os nossos personagens Nestório e Policarpo, que depois do sacrifício, da morte pelo sacrifício, atuaram, né? Eles não ficaram lá parados, né? Ficaram trabalhando justamente para cooperar com aqueles que estavam pregando a boa nova. A vida cariciosa do plano espiritual constituía para todos um conforto suave. Continuamente, os grandes portadores das determinações divinas ensinavam aí as verdades do Mestre, enchendo os corações de paz e de esperança.
As almas afins, reunidas em grupos familiares, sabem apreciar, fora das vibrações pesadas do mundo físico, os bens supremos da verdade e da paz, sob os laços sublimes do amor e da sabedoria. Então, as coisas ficam diferentes na espiritualidade, porque o espectro da visão é muito mais amplo, né? E estamos, quando na espiritualidade, estamos livres do peso, né, das vibrações terrenas. Examinadas as disposições felizes dessas duas esferas, cuja intimidade encantadora não poderemos descrever aos leitores humanos, vamos encontrar o agrupamento de Quiné e Lúcio na região de repouso em que todas as nossas personagens se encontravam, embaladas na carícia suave de numerosos afetos dos séculos longínquos. Tudo era uma carinhosa esperança nos corações e um generoso propósito nas almas. Os nobres projetos, com vistas ao porvir, sucediam-se uns aos outros. No grupo em que a tranquilidade se estampava no espírito de todos os componentes, esperava-se Júlia Spinter, que, em companhia de Nestório, descera aos ambientes inferiores do orbe terrestre, tentando acordar com o seu amor os sentimentos entorpecidos do companheiro que se mantinha nas mesmas atitudes de ódio e vingança. Então, Nestório estava apoiando Júlia Spinter, buscando Fábio Cornélio, né? O seu esposo naquela última encarnação, que se mantinha nas mesmas atitudes de ódio e de vingança. É inútil, dizia Quiné Lúcio bondosamente, dirigindo-se aos filhos e aos amigos. É inútil mantermos propósitos de vindita depois das lutas terrestres, pois a reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas. Na minha última ida a Roma, tive a ocasião de ver o imperador Hélio Adriano no corpo. Olha que informação interessante, amigos. Ver o imperador Hélio Adriano no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Desde essa hora, tenho ponderado bastante os nossos deveres e a necessidade de recebermos com maior amor a vontade divina. Sim, exclamava Lésio Munácio, nosso querido Marinho, né? Então presente. Nas minhas excursões evangélicas pelas zonas inferiores, tenho encontrado antigos nobres de nossa época que suplicam a Deus uma nova oportunidade na Terra sem escolherem as condições do futuro aprendizado. O conhecimento no espaço, aventável Ovidio Lúcio, parece que nos enche o coração de profunda dedicação pelo sofrimento. Em face da grandeza divina e reconhecendo aqui a nossa insignificância, sentimos-nos capazes de todas as tarefas de redenção, porquanto agora, aos nossos olhos, os maiores feitos da terra são ações humildes e pequeninas. Grande é a misericórdia de Jesus, dizia Quinéio, que nos concedeu os patrimônios da vida eterna. Enquanto a conversação ia animada com o concurso de Alba Lucínia e de sua antiga serva, regressavam Nestor e Júlia Spinter da sua excursão de amor e de fraternidade. A velha matrona trazia o semblante desolado, fornecendo aos companheiros o testemunho de sua desilusão e de suas lágrimas. Então, minha mãe, exclamou Lucínia, abraçando-a ao mesmo tempo que usava a linguagem amiga e carinhosa da terra. Conseguiste alguma coisa? Por enquanto, filhinha, retrucava Júlia Spinter, enxugando as lágrimas. Todos os meus esforços resultaram inúteis.
Infelizmente, Fábio, né, que foi assassinado por Silano, vamos lembrar uma vez mais, não trabalha intimamente por adquirir a suprema compreensão das grandes leis da vida. Encarcerado nos seus pensamentos tristes, não cede absolutamente às minhas súplicas. Ele está tão fechado, encarcerado mesmo nos seus pensamentos, na sua tristeza, que não consegue captar, né, as emanações amorosas de sua esposa. Entretanto, elucidava Nestório aos companheiros que lhe ouviam a palavra com interesse. Policarpo já se prepara, junto de quantos o acompanham na luta, para a próxima reencarnação coletiva. Olha só, reencarnação coletiva. A nossa não poderá tardar muito. O único obstáculo que parece retardar nossa marcha é a ausência de uma compreensão perfeita daquele inovidável ensinamento de Jesus quanto ao perdão de 70 vezes, 7 vezes. Então, aqui fazendo alusão, né, a Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, que eu vou ler para que a gente recorde em sua íntegra. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Bastaria perdoar-nos para que o Senhor nos permitisse voltar ao trabalho santificante? Perguntou Quineu Lúcio intencionalmente. Sim, esclarecia Nestório na sua fé. O perdão sincero é uma grande conquista da alma. Nesse Comenos, Quineu Lúcio preparava os filhos que se entreolhavam com alguma tristeza pela dificuldade que tinham em esquecer os atos de Lório Úrbico e de Cláudia Sabina. Então, nós vemos aqui que eles estão reunidos como a família mesmo, espiritual, uma família universal, né? Já as preocupações com aqueles que não estão conseguindo se desvencilhar dos sentimentos de vingança, das suas tristezas, né, dos seus pensamentos pesados, e lembrando aqui, preocupados com o que ainda sentem em relação a Lório Úrbico e Cláudia Sabina, estão fazendo aqui um levantamento de suas próprias emoções, né, dos seus sentimentos verdadeiros, né, porque aqui não tem como, na espiritualidade, esconder, né, não ver o que se sente e o que se pensa. E Júlia Spinter dizia resignada: de minha parte, não tenho coisa alguma a perdoar aos outros. Desde a minha desencarnação, roguei insistentemente a Jesus que me fizesse esquecer todas as expressões de orgulho e amor próprio. Muito bem, minha irmã, advertia Quinéio com um sorriso sereno. Um coração feminino é inacessível aos sentimentos de ódio e represália. E como percebera que os presentes relembravam no íntimo os atos de Cláudia, em face de sua alusão generalizada, acrescentou com bondade: a mulher que odeia é uma dolorosa exceção no caminho da vida, pois Deus confiou às almas femininas o seu ministério mais santo, no seio da criação infinita. Então, aquela que odeia é uma dolorosa exceção. Então, aqui nós percebemos mais uma questão sobre a reencarnatória, que precisamos reencarnar tanto como mulher, como quanto homem, para viver ambas experiências, para ter conhecimento e aprendizado nas duas formas da carne. É importante que assim seja, né? Então,
aquele que hoje é um homem insensível, numa próxima reencarnação, ele vai vir e experienciar a vida como uma mulher, tendo aqueles sentimentos, né, aprendendo uma nova visão das coisas. E nós, hoje, mulheres, assim como eu, um dia ou já reencarnamos e reencarnaremos novamente como homens para experienciar tudo aquilo que as reencarnações podem nos oferecer para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Todos compreenderam, continua a narração, os seus generosos pensamentos e louvavam as suas ideias fraternais quando a Téria murmurou: tenho suplicado ao Senhor dos mundos que me faça digna de viver junto de Quinei Lúcius nos meus próximos trabalhos. Ora, filha, retrucou o ancião com um sorriso. Bem sei que nada valho, mas terei imenso júbilo se te puder ser útil alguma vez. Apenas te recomendo que, de futuro, deves temer o dinheiro como o pior inimigo da nossa tranquilidade. Então, aqui, usando uma expressão nossa, né, o calcanhar de Aquiles, né, de Atéria, foi o dinheiro, a cobiça, né? Tudo que ela fez foi para ter o dinheiro, para comprar a terra, né, o sítio para viver, para morar, para dar aos filhos. Né? Todos sorriram a essa alusão e a palestra continuou animada. Eles realmente estão aqui planejando tudo, planejando a volta. Né? Algum tempo se passou ainda, enquanto os corações das nossas personagens se retemperaram nas ideias do amor e do bem, da fraternidade e da luz, esperando as novas lutas. Um dia, porém, um mensageiro das alturas veio convocar o grupo de Quinei Lúcius a comparecer perante os numes tutelares, né? Perante os anjos, perante os espíritos superiores, né? Que lhe presidiam os destinos, de modo a efetuar-se a livre escolha das provações futuras. Então, agora eles iam tratar seriamente para valer, né, do retorno. Examinados os projetos de esforço, com a livre cooperação de todos os que se achavam em condições evolutivas, imprescindíveis ao ato de... Eu vou reler, eu fiz a pontuação errada. Examinados os projetos de esforço, com a livre cooperação de todos os que se achavam em condições evolutivas, imprescindíveis ao ato de resolução e de escolha, na esfera da responsabilidade individual, o grupo de Quinei Lúcius continuava aguardando as determinações superiores para regressar à Terra. De vez em quando, observavam-se entre as nossas personagens pequeninas impressões como essas. Uma das situações que mais receio, exclamava Elvídio Lúcius, é a vida em comum com Lólio Úrbico, pois temo que ele reincinda nas tendências inferiores da sua personalidade. Convencê-lo-emos pela dedicação e pelo amor, esclarecia Alba Lucínia. Tenho suplicado a Jesus que nos conceda forças para tanto e estarei constantemente ao teu lado, a fim de podermos transfundir os seus sentimentos em fraternidade e afeição espiritual. Sim, meus filhos, ponderava o experiente e generoso Quinei Lúcius. Precisamos amar muito. Somente com a renúncia sincera poderemos alcançar o reino de luz, prometido pelo Salvador. Entre todos os que ficarão sob a nossa responsabilidade no porvir, uma alma existe credora da nossa compaixão mais profunda. E como Elvídio e a companheira silenciassem, adivinhando-lhe os pensamentos, o ancião continuou. Refiro-me a Cláudia Sabina.
que ainda tem o coração como um deserto árido. As últimas visitas que lhe fiz na região das sombras deixaram-me envolto num véu de amargura. Remorsos terríveis transformaram-lhe o mundo psíquico num caos de angustiosas perturbações. Em pura perda, lhe tenho falado de Deus e de sua inesgotável misericórdia, porquanto, na calinagem, nas trevas, na escuridão, na obscuridade dos seus pensamentos, não consegue perceber as nossas advertências consoladoras. Ela está também fechada, encarcerada nos seus pensamentos, nas suas lembranças, né? A exemplo de também Lólio Úrbico, né? Fábios, né? O pai de Ovídia, desculpa. Alba Lucínia e o companheiro ouviram-no comovidos e, todavia, abstiveram-se de comentar o doloroso assunto. A Téria, entretanto, que lhe bebia avidamente as palavras, objetou, deixando entrever os amargos receios que lhe povoavam a mente. Meu generoso protetor, já fui notificada de que o meu roteiro de lutas se verificará em linhas paralelas ao de Cláudia Sabina, em vista de meus erros imperdoáveis. Contudo, suplico o vosso amparo, apesar das novas energias que me felicitam a alma. Cláudia é autoritária e insinuante, e se hoje se encontra acabrunhada e ensandecida em virtude dos sofrimentos no plano invisível, não duvido de que novamente na terra procure retomar a sua feição de orgulho e mandonismo, de prepotência. Filha, ponderava o ancião com um leve sorriso. Jesus velará por nós, concedendo-nos a força precisa para o desempenho de nossos deveres mais sagrados. Júlia Spinter acompanhava as impressões de todos com amoroso interesse e exclamava por vezes: eu tudo daria por cultivar em nosso meio, no porvir que se aproxima, a paz perpétua e a harmonia duradoura. Repararei minhas faltas do passado, buscando compreender a essência do cristianismo, para cuja luz eterna hei de conduzir o coração de Fábio, com o amparo do Cordeiro de Deus, que ouvirá minhas sinceras rogativas. A vida do grupo do venerando que nem Lúcio decorria assim, em expectativas promissoras para o futuro. Cada qual, erguendo muito alto o coração, buscava apreender, assimilar cada vez mais e melhor os ensinamentos de Jesus, de modo a recordar a sua claridade sublime entre as sombras espessas da terra. Os grupos afins de Policarpo e de Lésio Monácio, de Marinho, já haviam regressado aos labores do mundo, quando as nossas personagens foram chamadas à determinação superior, a fim de baixarem aos tormentos e lutas purificadoras do ambiente terrestres. Tomados de veneração e esperança, acomodavam-se perante os executores da justiça divina, enquanto ao seu lado estacionava quase uma centena de companheiros, incluindo escravos, serviçais e amigos de outrora. No recinto espiritual, de beleza maravilhosa, intraduzível na pobre linguagem humana, havia a cariciosa vibração de uma prece coletiva que se escapava de todos os peitos, plenos de receio e de esperança. Irmãos, começou dizendo um mentor divino, a cuja responsabilidade estava afeta à direção daquele amistoso conclave, daquela reunião. Breve estareis de novo na terra,
onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Então, temos aqui esse mentor divino trazendo a eles o planejamento para retornarem à Terra na tarefa da reconciliação. Agradecemos a misericórdia do Senhor, que nos concede as preciosas oportunidades do trabalho a favor de nossa própria redenção, em marcha incessante para o amor e a sabedoria. Vós que partires, amai a luta redentora como se deve amar uma alvorada divina. Aqui, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma egressa do mundo pode descansar de suas profundas mágoas. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico, mas acima de nossas frontes há um reino de amor perene e de paz inolvidável, que necessitamos conquistar nos mais altos valores da consciência. Adquiristes aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor. Experimentastes o bafejo de sublimes consolações, como somente poderá senti-las o espírito liberto das sombras e angústias materiais. Observastes a beleza e a aventura que aguardam, no infinito, as almas redimidas. Todavia, é necessário regressardes à carne, a fim de poderdes experimentar o valor do vosso aprendizado. É na terra, escola dolorosa e bendita da alma, que se desdobra o campo imenso de nossas realizações. Os erros de outrora devem ser reparados lá mesmo entre as suas sombras cruciantes e espessas. Enquanto se reparam na sua superfície os desvios das épocas remotas, faz-se mistério aplicar nas suas estradas sombrias os ensinamentos recebidos do alto, em virtude do acréscimo de misericórdia de Jesus, que não nos desampara. Na terra está o aprendizado melhor, e aqui vigora o exame elevado e justo. Lá é a sementeira, aqui a colheita. Voltai novamente aos carreiros terrestres e reparai o passado doloroso. Abraçai os vossos inimigos de ontem, para vos aproximardes dos vossos benfeitores no porvir. Fechai as portas da exaltação no mundo e sede surdos às ambições. Edificai o reino de Jesus no íntimo, porque um dia a morte vos arrebatará de novo as angústias e mentiras humanas para as análises proveitosas. A exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. Não vos queixeis da orientação precisa, porque em toda parte do mundo, como em todas as ideias religiosas e doutrinas filosóficas, há uma atalaia, há uma vigia de Deus esclarecendo a consciência das criaturas. O mundo tem as suas lágrimas penosas e as suas lutas incruentas. Nas suas sendas de espinhos torturantes se congregam todos os fantasmas dos sofrimentos e das tentações, e sereis compelidos a positivar os vossos valores intrínsecos. Amai, porém, a luta como se os seus benefícios fossem os de um pão espiritual imprescindível e precioso. Depois de todas as conquistas que o plano terrestre vos possa proporcionar, sereis então promovidos aos mundos de regeneração e de paz, onde preparareis o coração e a inteligência para os reinos da luz e da bem-aventurança supremas. Veja então toda a complexidade, não é, amigos, do retorno à carne. A palavra sábia e inspirada do esclarecido mentor do alto era ouvida com singular atenção.
Um dado instante, porém, sua voz esclareceu depois de uma pausa. Agora, irmãos bem-amados, encontrareis aqui os adversários de ontem, para a conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuís a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço dos vossos guias. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares que lhes acompanham a trajetória na trama dos destinos humanos. E esses gênios do bem deliberaram que eles vivam convosco, que aprendam nos vossos atos, que vibrem nas vossas experiências do futuro. Os executores dessas elevadas resoluções os trouxeram a todos a fim de se processar a decisão final com o vosso concurso nessa assembleia de divinos ensinamentos. Tendes, pois, o direito de escolher, entre eles, os companheiros do porvir, sem vos esquecerdes de que, nestes momentos, pode o nosso coração dar as melhores provas de compreensão daquele amai-vos uns aos outros, da lição do Evangelho, onde repousa a base da nossa suprema evolução para os planos divinos. Nossas personagens entreolharam-se ansiosas. A esse tempo, contudo, algumas entidades penetravam no recinto. Através dos vultos nobres de alguns espíritos caridosos e amigos, vinham Cláudia Sabina, Fábio Cornélio, Silânio Plautius, Lólio Úrbico, e um pouco distantes, numerosos servos de outrora, comparsas dos mesmos erros e das mesmas ilusões dos nossos amigos, como, por exemplo, Pausânias, Plotina, lembram? Plotina, a feiticeira, né? Quinto Bíbulo, Pompônio Gratus, Lídio, Marcos e outros, enquanto o recinto se povoava de suas vibrações estranhas, saturadas de amargura indefinível. A maior parte demonstrava surpresa amarga e dolorosa. A maior parte demonstrava surpresa amarga e dolorosa. Quase todos se conservavam cabisbaixos e tristes, fazendo ouvir de quando em quando soluços penosos. Observando a triste impressão dos filhos e sentindo que ambos se encontravam sob as tenazes de uma indecisão angustiosa, Quinéio Lúcio suplicava ao Senhor que o inspirasse quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, conciliando o seu afeto com as próprias necessidades deles em face do futuro. Então, viu-se que o generoso velhinho levantava-se com desassombro e serenidade, e caminhando para a desolada Cláudia Sabina, que não ousara erguer os olhos saturados de lágrimas, falar-lhe com infinita brandura. Já que a misericórdia de Jesus Cristo me faculta a escolha dos que viverão comigo, considerar-te-ei minha irmã, desde já, como filha, a quem devo consagrar uma afeição duradoura e divina. E abraçando-a generosamente, concluía: de futuro permanecerás no meu lar, a fim de transfundirmos o ódio e a vingança em fraternidade sublime e sacrossanta. Comerás do nosso pão, participarás das minhas alegrias e das minhas dores, serás irmã de meus filhos. Cláudia Sabina soluçava, sensibilizada pelo amor daquela alma devotada e generosa. A Téria, levantando-se, caminhou até Quinéio Lúcio e lhe beijou as mãos, que naquele instante estavam luminosas e translúcidas. A esse tempo, Júlia Spinter amparava o coração desolado do companheiro, abraçando Silano Plautius e prometendo-lhe o seu auxílio devotado e amigo no curso das lutas planetárias.
Foi aí que Ovídio Lúcius e Alba Lucínia se levantaram e, dirigindo-se a Lólio Úrbico, que se ajoelhara como oprimido por um tormento implacável, estenderam-lhe os braços fraternos, prometendo-lhe amor e dedicação. Continuando a mesma obra de solidariedade e devotamento, todos chamaram a si esse ou aquele antigo servo, bem como os comparsas de seus feitos passados, a fim de associá-los aos seus esforços no futuro. Terminada essa tarefa bendita, o mentor da reunião perguntou serenamente: todos estáis certos de haver suficientemente perdoado? Torturante silêncio. No íntimo, as nossas personagens experimentavam ainda certas dificuldades para esquecer o passado. Ovídio Lúcius não olvidara as perseguições de Lólio Úrbico. Alba Lucínia não esquecera as ações de Cláudia Sabina. E Fábio Cornélio, por sua vez, apesar dos sofrimentos, não se sentia capaz de perdoar o crime de Silano. A indecisão era geral, mas uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto, atingindo em cheio todos os corações. Sem exceção de um só, todos os membros do grupo de Quinéio Lúcius começaram a chorar, possuídos de emoção indefinível. A um só tempo, divisaram no alto a figura sublime de Célia, que lhes acenava cheia de ternura e de carinho. Movidos, então, por um doce mistério, deram guarida a um perdão sincero e puro, sentindo-se reciprocamente tocados de profunda piedade. Como se as substâncias do ambiente fossem sensíveis ao estado íntimo dos presentes, uma claridade doce e branda começava a fazer-se em torno, enquanto a maioria das nossas personagens chorava eternecida. Entremostrando um sorriso suave, o mentor exclamou: graças à misericórdia do Altíssimo, sinto que todos regressais aos planos terrestres com uma vibração nova que vos edifica o coração e a consciência nas mais formosas expressões de espiritualidade. Que as bênçãos do Senhor encham de luz e de paz os vossos caminhos no porvir. Sede felizes. Todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esquecei o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora com heroísmo e humildade. Sinto que estáis irmanados pela mesma vibração de piedade e faço votos a Deus para que compreendais, em todas as circunstâncias, que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas, a caminho da redenção suprema nas lutas do infinito. Em face da palavra carinhosa e sábia do mensageiro divino que os dirigia, os nossos amigos sentiam-se confortados por uma nova luz, que lhes esclarecia o imo com a mais bela compreensão da existência real. A visão de Célia havia desaparecido. Mas, como se a sua grande alma estivesse assistindo a cena comovedora através das luminosas cortinas do ilimitado, ouvia-se em vibrações carinhosas, provindas do alto, um hino maravilhoso, cantado por centenas de vozes infantis, derramando em todos os corações a coragem e o amor, a consolação e a esperança. As estrofes harmoniosas atravessavam o recinto e elevavam-se para as alturas em notas melodiosas, subindo para o sólio de Jesus, qual um incenso divino. Era um brado de fé e de incitamento que fazia nascer nas almas dos presentes as mais piedosas lágrimas. Em seguida, sobre as preces dos carinhosos amigos e benfeitores espirituais que ficavam no plano invisível, todos os membros do grupo de Quinéio Lúcius abandonavam o recinto, reunidos numa caravana fraterna em direção às esferas mais inferiores que envolvem o planeta terrestre. Nessa hora,
Havia entre todos o bom desejo de consolidar uma paz íntima antes de recomeçar a luta. Foi então que Cláudia Sabina, num gesto espontâneo, aproximou-se de Alba Lucínia e exclamou com angustiada expressão: Não me atrevo a chamar-vos irmã, pois fui outrora o impiedoso verdugo de vosso coração sensível e bondoso. Mas, por quem sois, pelos sentimentos generosos que vos exornam, nos enfeitam a alma, perdoai-me mais uma vez. Fui o algoz e vós a vítima. Todavia, bem vedes aqui a minha ruína dolorosa. Dai-me o vosso perdão, para que eu sinta a claridade do meu novo dia. Quinéio Lúcio contemplou a nora, com evidente ansiedade, como a implorar-lhe clemência. Alba Lucínia compreendeu a gravidade daquele instante e, vencendo as hesitações que lhe turbavam o espírito, murmurou comovida: Estais perdoada. Deus me auxiliará a esquecer o passado para que a genuína fraternidade se faça entre nós nas lutas do futuro. Júlia Spinter fitou a filha, deixando transparecer o júbilo que lhe ia no coração, em vista do seu gesto generoso, ao mesmo tempo que Quinéio Lúcio envolvia a companheira de Elvídio num olhar caricioso de satisfação e de profundo reconhecimento. Enquanto a maioria das personagens trocava ideias sobre o porvir, surgia ao longe a atmosfera do planeta terrestre, envolta num turbilhão de sombras pesadas. De sombras espessas, desculpe. Alguém falou com voz melancólica e imponente do seio da caravana. Eis a nossa escola milenária. Decididos na sua fé, olhos para o alto, implorando a misericórdia divina, guiados todos eles pelas forças esclarecidas do bem que os envolviam, penetraram a atmosfera planetária, habilitados a uma compreensão cada vez mais elevada e mais nobre dos valores eficientes do trabalho e da luta. Apenas Nestório se conservava em oração junto dos fluidos terrenos, notando-se-lhe os olhos mareados de lágrimas na comoção daquela hora cheia de apreensões e esperanças. Senhor, exclamava o antigo escravo, evocando amargurosas lembranças. Novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericordiosa complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres, a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, tempestuosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual, a caminho do vosso reino de paz indestrutível. Entre as lágrimas de suas rogativas, Nestório foi o último a emergir na vastidão dos fluidos planetários. Do alto, porém, emanava uma claridade branda e compassiva. Toda a caravana sentiu o bafejo divino de uma esperança nova, atirando-se ao ambiente da terra, tomada de uma coragem redentora. Reconfortados na meditação e na prece, os corações adivinhavam que a luz da providência divina seguiria as suas experiências na dor e no trabalho como uma bênção. E aqui termina
a obra 50 anos depois. Então, tendo Nestório como o último a penetrar na vastidão dos fluidos planetários. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, estamos aqui banhados por todo este ensinamento. Recebemos, através das personagens, as informações daquilo que já enfrentamos um dia e que enfrentaremos novamente, quando do retorno à pátria espiritual. Quando lá estivermos, estaremos com as nossas mentes ampliadas, com a nossa visão de alcance distante. Poderemos perceber aquilo que aqui na Terra, pelas vibrações pesadas, não podemos vislumbrar. Bendita doutrina, Senhor amado, que nos esclarece, que nos traz e nos prepara. Quando desencarnarmos, já teremos esta informação, que com certeza nos auxiliará no desprendimento carnal. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de tão belo estudo, pela oportunidade que Emmanuel nos deu ao trazer a nós, através da mediunidade bendita de nosso querido Francisco Cândido Xavier, todas essas experiências. Abençoa-nos, Senhor, a nossa tarefa, para que possamos dar continuidade aos estudos das obras de Emmanuel. Sê conosco, Senhor, no momento de que hoje nos separa de nosso próximo estudo da obra Paulo e Estevam. Muito obrigada, mais uma vez, amado Mestre, por ter a tua luz em nossos dias. Que assim possa ser. Graças a Deus. Amigos queridos, então aqui nos despedimos, pedimos então que fiquem atentos às notificações do canal, pois no início de 2025 teremos o projeto Imagem desta obra, 50 anos depois, e depois daremos início ao estudo da obra Paulo Estevam. E pedimos então que contem conosco, que estejam aqui prestigiando o canal, e aqueles que não puderam acompanhar, não é, o estudo de uma forma linear, que no nosso canal, aqui no canal Videira Espírita, nós temos a playlist, né, tanto de todo o estudo da obra 2000 anos, como da obra 50 anos depois. Desejamos a todos um Natal de muita paz, com a presença do aniversariante nos nossos lares, não é? Para que tenhamos uma noite de harmonia com os nossos familiares, com os amigos. E desejamos também um 2025 abençoado, que estejamos fortalecidos em nossa fé e que voltemos ao canal para darmos continuidade ao aprendizado, para seguirmos o nosso progresso moral e espiritual.
Então, até lá, muita paz.